E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Trazendo para vocês a parte 2 do capítulo 2, do volume 12. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis. Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa com a delegação embaixadora do Reino Santo, viajando para o reino de Ainz. Pois eles sabiam que ninguém no reino de Reestize estaria disposto a ajudá-los. Eles viajavam o mais rápido possível, deixando os cavalos descansarem o mínimo possível, e até mesmo usavam feitiços nos cavalos, para que pudessem aguentar. E após passarem pela última aldeia, que separava Reestize do reino de Ainz, Neia avançou, pois era a vez deles confiarem em seus sentidos. Enquanto seguia a viagem, Neia não pôde deixar de pensar em seus pais. O pai dela, Pavel Barajá, havia sido apresentado anteriormente, mas a mãe dela tinha sido uma famosa paladina em seu tempo. Porém, esse formidável talento não foi passado para Neia, que apenas herdou as heranças genéticas de seu pai. Tais como seus sentidos afiados, e sua habilidade com o arco, que a permitia usar de forma eficiente, sem nem mesmo treinar. Completamente diferente de seu talento com a espada, que mesmo se esforçando, não conseguia melhorar nem um pouco. Mas após deixar de lado seus pensamentos, ela avistou estradas pavimentadas, que as informou que estariam entrando nos domínios de Ainz. Remédios pergunta se eles deveriam montar acampamento, ou seguir viagem. Neia responde que se eles seguissem, eles ainda conseguiriam chegar antes do pôr do sol, mas também poderiam ser considerados uma força invasora. Com isso, Remédios foi pedir a opinião de Gustav. Neia continuou observando a natureza ao seu redor, enquanto se lembrava de seu pai. Ela finalmente conseguia entender algumas coisas que seu pai dizia, enquanto se perguntava se isso era um sinal de maturidade. Ela sentiu dor passar por seu coração enquanto se lembrava. Mas só durou um instante, pois algo havia atraído sua atenção. Ela se pergunta se poderia ser um incêndio, mas ao olhar cuidadosamente, percebeu que se tratava de um objeto opaco, se aproximando envolto em névoa. Por isso, ela interrompeu a conversa de Gustav e Remédios para os avisar. Remédios, educada como sempre, responde, mas e daí? Enquanto tirava seu capacete, com um olhar desconfiado em seu rosto. Neia informa que, segundo o mapa, não havia nenhum lago nas proximidades, e por isso, deveria ser uma ocorrência anormal. Gustavo pergunta se poderia ser de alguma irregularidade da alteração climática. Pois era comum nesse mundo ocorrer certos eventos irregulares, sem explicação lógica. Porém, Neia responde que não tinha conhecimento sobre o nevoeiro à frente. Remédios aproveitou a deixa, dizendo que, em outras palavras, ela não havia reunido informações suficientes. Mas nesse momento, a névoa ficou incrivelmente espessa, impedindo que os cavalos pudessem prosseguir. Neia verificou que a névoa era normal, e exatamente por isso ela estranhou. Então, ela avisou Remédios, de que seu pai havia citado uma vez, que existiam monstros com a capacidade mágica de criar neblina. Remédios então, ordenou que os paladinos sacassem suas armas, e entrassem em posição, além de retirarem seus cavalos da estrada. O que prontamente obedeceram, enquanto moviam lentamente seus cavalos. Com a visão nulificada, Neia só poderia contar com sua audição, mas graças ao barulho causado pelas armaduras dos paladinos, ela não conseguiria distinguir uma possível aproximação do monstro. No entanto, ela conseguia ouvir perfeitamente a conversa de Gustav e Remédios, que consideravam se essa neblina não se tratava de uma magia defensiva, mas deixaram isso de lado, enquanto concordaram em matar o monstro, para que Ainz lhes devessem um favor, e permitisse despachar Momon. Mas então, Neia viu um vulto obscurecido de algo enorme, vindo da direção do reino de Ainz. Neia cutucou um dos paladinos ao seu redor, perguntando se ele poderia verificar aquela certa direção. Mas o paladino diz que não está conseguindo ver nada, graças ao denso nevoeiro, e por isso, pergunta a Neia o que poderia estar lá. Mas Neia responde que não era nada, que ela havia provavelmente se confundido. Neia cavalgou até a dianteira, e estudou o nevoeiro atentamente. Ela tinha certeza que não havia se enganado, e graças à interação com o paladino, Neia tomou coragem e decidiu informar sua capitã. Mas quando se aproximou, ouviu Gustav e Remédios conversando. Remédios diz que Neia deve ter cometido um erro ou esquecido alguma informação, quando Gustavo usou a fala de Neia sobre não ter lagos nas proximidades. Mas Gustav responde que podia não ser o caso, ao se lembrar de quando saíram do Reino Santo. Que graças a Neia, conseguiram passar, sem chamar a atenção das patrulhas dos semi-humanos. No entanto, Remédios diz que eles poderiam muito bem ter atravessado através da força. Ao ouvir isso, fez com que Neia se lembrasse de quantas frustrações ela passou, para trazê-los em segurança.
Quantas vezes ela precisou se arriscar, e mesmo com a chance de ser morta, ela ainda continuou determinada. Ela não fazia para ser elogiada, mesmo sabendo que sua capitã não reconhecia seu esforço, os outros certamente aprovariam seu empenho. Para ela, querer ser glorificado ou recompensado, era apenas vaidade, pois ela apenas queria se tornar um escudo da humanidade. Mas ouvir Remédios desmerecer seu trabalho, fez com que ela perdesse a coragem de chamá-la, e por isso, resolveu se concentrar nas sombras do nevoeiro. Então, ela finalmente teve um breve vislumbre, de que a sombra se tratava de um grande navio, mas havia sido muito rápido, pois logo foi coberto pelo nevoeiro novamente, deixando-a em dúvida, se realmente havia visto um navio. Porém, enquanto ela considerava sobre o que tinha visto, o paladino que ela conversou anteriormente, a chamou. O que deu um susto em Neia, que acabou soltando um pequeno chiado. Ele pergunta se ela realmente havia notado algo, e apontou para a direção em que Neia olhava, e se ela viu alguma coisa ali. Neia queria dizer a verdade, mas achou que poderiam não acreditar, se ela dissesse que viu um navio gigante flutuando. Mas o paladino diz que não importa se ela estiver enganada, ela apenas deveria avisar se visse algo. Era a frase perfeita que Neia desejava, além de perceber que todos estavam prestando atenção à sua conversa. Ela aponta na direção, e diz que viu uma grande sombra. Ele pergunta se era a sombra de algum monstro, mas Neia diz que viu uma estrutura de alguma construção, ou algo parecido. Ele pergunta novamente sobre o que ela realmente viu, mas Neia diz que não tinha certeza, e que podia ter se confundido. Gustav diz acreditar nela, e a perguntou se ela ainda não tinha a confirmação de que era uma construção. Neia repete, e diz que pode ter se confundido. Por isso, Gustav sugeriu a Remédios, que eles deveriam esperar o nevoeiro passar, porque ele achava que a entrada de estrangeiros não seria permitida. Remédios concorda, e com isso, a atenção de todos é focado na direção que Neia havia apontado. Então, subitamente a sombra começa a se mover, fazendo os paladinos perguntarem o que estava acontecendo. Mas Neia não tinha coragem de dizer que era um navio flutuando, pensando que seria considerada louca. Remédios a interroga, perguntando se ela não disse que era apenas um prédio, então por que a sombra estava se movendo, e pior, se movendo na direção deles. Mas quando presenciaram um navio flutuante, Remédios não conseguia acreditar em sua visão, se perguntando se estavam brincando com ela. Ao vê-lo, Gustav se lembrou que ouviu algo sobre um navio flutuante. Remédios o pergunta sobre isso, e após ele pensar um pouco, se lembrou que era um navio fantasma, e que com isso, também estariam de frente para mortos-vivos, por isso, deveriam entrar em formação. Mas ele pediu para Remédios esperar, dizendo que provavelmente era um dos navios do Rei Bruxo. Assim, o navio se revelou completamente. Era verdadeiramente um navio fantasma, quebrado em muitas partes, além de enormes buracos em seu casco. O navio passou por eles, enquanto estavam paralisados, com a visão estranha que presenciaram. Somente após o navio passar por eles e desaparecer, além de levar consigo o nevoeiro, que voltaram ao normal. Graças a isso, seguiram sua viagem, enquanto Neia tentava imaginar que tipo de pessoa seria o Rei Bruxo. Um morto-vivo que permitia que humanos vivessem. Enfim, é isso pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, que você provavelmente deve ter achado desnecessário, mas tudo em Overlord tem um propósito, ou é assim que prefiro imaginar. Mas é isso, se tem gostado dos meus vídeos, deixe o like nesse também, não custa nada. Mas eu fico feliz que tenha assistido até o fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.